Então, recentemente eu comecei a ver animes e mangás que eu não costumava ver e que não estavam no meu nicho. Um desses animes acabou sendo Soul Eater, depois de eu ter visto outra obra do Okubo, que foi Fire Force, e eu me apaixonei completamente. Inclusive eu fiz um vídeo no canal sobre Fire Force, se você não viu ainda, tem um link aí. Eu vou deixar, acho que o card, na verdade, pra você poder ver depois de ver esse vídeo, porque também é um vídeo muito legal e é um dos que eu mais gosto aqui do canal. Enfim, eu vou contar e vou dividir esse vídeo em 3 partes, como sempre. Acho que já estão acostumados, né? História, personagens e a minha opinião. Nesse daqui eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais sobre os personagens, vou tentar dar uma profundidade um pouquinho maior, sem tentar dar muito spoiler, mas só pra vocês saberem. E lembrando, esse vídeo aqui eu vou me basear completamente no anime, que foi a minha primeira experiência. No mangá eu vou fazer outro vídeo, porque eu não tô lendo mangá. Fechou? Beleza? Sabendo disso, bora lá. Começando pela história. O mangá barra anime conta até certo ponto a mesma história. Conta a história de uma escola fictícia chamada Shibusen, que fica localizada no estado americano de Nevada. Ela é criada para eliminar os ovos de Ikishins e treinar os artesãos para usarem suas armas. E, enfim, a gente chega lá. Voltando para os ovos de Ikishins. Eles são seres que usam almas de humanos, em geral devorando elas, para se tornarem mais poderosas. Sendo assim, elas são meio que almas corrompidas. E também temos as bruxas que vivem aterrorizando o mundo, geralmente são muito poderosas e justamente por isso elas são as inimigas ou inimigos naturais da Shibusen, porque existem sim, entre aspas, né, bruxas no caso feiticeiros, né? E quase todas elas têm uma natureza completamente destrutiva e a maioria das bruxas geralmente são baseadas em animais diferentes e suas características, suas personalidades, estilos de luta, feitiços são em função desse animal. Mas enfim, voltando e pulando das bruxas, agora vamos para os artesãos, que além de eliminar os Kishins, eles devem ajudar suas armas a se tornarem Death Sides, que são basicamente armas da morte, para o Shinigami-sama, que é o diretor e criador da Shibusen, e ele vai usar ela como arma pessoal dele. O fato de ser uma arma ou artesão é aleatório, sendo assim, um pai artesão, por exemplo, pode ter um filho arma e não tem nenhuma regra específica. Os artesãos devem fazer suas armas devorarem 99 ovos de Kishin, que no caso seriam as almas corrompidas, né? E uma alma de bruxa para se tornarem as Death Side. E o anime barra mangá tem início com 3 prólogos, onde cada um deles conta a história dos 3 protagonistas principais. Maka Auburn, a artesã da foice Soul Eater, né? Que é os 2 protagonistas, a Maka e o Soul. Os 2 protagonistas eu digo principais, né? Porque ainda tem os outros. Tem o Black Star e a Tsubaki, que é a arma dele. Black Star é o artesão, Tsubaki é a arma. E o último prólogo é do Death the Kid, ou seja, o filho do Shinigami-sama, e a Patty Alice Thompson, que são as armas dele, são 2 pistolas. Ah, eu esqueci de falar, a Tsubaki, ela não é uma arma só, tá? Então ela vira várias armas, é meio que um leque de possibilidades, mas isso está diretamente ligado ao clã dela. Pulando a história, vamos com os personagens. Lembrando que todos eles são basicamente estudante. A Maka Auburn, que é a primeira e a protagonista que aparece logo no primeiro prólogo, é artesã de foices e ela é a parceira do Soul, né? Ela é sempre responsável com as suas tarefas da Shibusen, ela é muito dedicada, ela é tipo uma das melhores alunas, não é à toa que no próprio anime mostra ela tirando a maior nota e, enfim. Eu vejo que tem muita gente que tem hate em cima dela por falar que ela é uma garota que é muito complicada e que sempre tá dando chilique, esse tipo de coisa, mas eu vejo completamente diferente, afinal ela é uma criança e a gente tem que levar isso em consideração. Mais pra frente eu faço um vídeo sobre isso, mas no momento eu só vou falar bem mais superficialmente sobre a Maka, porque ela não é o foco do vídeo. Mas com certeza a Maka é uma das personagens mais importantes de todo o anime, tem um baita de um desenvolvimento e, na minha opinião, a interação dela com o Soul são uma das melhores interações. Pulando, temos o Soul Eater, que é a arma dela, a foice da Maka. Ele é um cara que geralmente é mais sarcástico, sempre tá zoando, principalmente no dublado. É muito engraçado as cenas que eles sempre estão se zoando. Inclusive, é muito engraçado o fato de que a dublagem foi feita recentemente, então as gírias e coisas do tipo são completamente atualizadas. Mas enfim, ele é a foice da Maka, ele sempre tá ao lado dela, e é muito engraçado que sempre causa esse conflito, né, pela Maka ser empenhada e uma estudante muito dedicada, enquanto Soul é mais o estereótipo de eu quero ser um cara descolado, então os dois nem sempre dão certo, afinal o Soul fica sendo mais sarcástico e mais, entre aspas, né, maneiro, enquanto a Maka é mais de ficar estudando e tal, então os dois geralmente entram em conflitos. Pulando ele, temos do segundo prólogo
Blackstar, que ele é basicamente um cara muito egocêntrico e que ele sempre acha que ele é o cara mais foda, e eu acho que até que isso seria meio narcisista, mas ele é o cara que quer ser o principal. Ele lembra muito Naruto clássico, na real, que sempre queria superar todo mundo, sempre queria ser o mais forte e que sempre quer ser o cara que vai se destacar. Inclusive, ele vive dizendo toda parte do mangá e anime que ele quer superar a Deus. Então, você acompanha ele, e no começo ele pode sim ser irritante, eu mesmo não gostava tanto dele no começo, mas depois você vai pegando um apego pelo personagem e você vai vendo que ele não é só uma poça de narcisismo e egocentrismo infinito, não. Depois temos a arma dele, ou armas dele, que é a Tsubaki. Ela consegue se transformar em várias armas, e sendo ela, geralmente são armas ninjas, tá? E eu vou dar exemplos de algumas que são os Arigama, Shuriken, Bomba de Fumaça, Katana, Doomstar e a Lâmina Demoníaca, que é a última, pelo menos no anime, que ele consegue, que é derrotando o irmão dela. Mas isso é spoiler, então se você ver essa parte, eu coloquei na tela, se você ver essa parte mesmo assim, você escolheu ver. Enfim, eu acho muito legal a interação que o Blackstar tem com a Tsubaki também, é muito legal o jeito que os dois agem, até porque a Tsubaki é um grande contraponto, assim como a Maka, né, mas muito mais contraponto do Blackstar quanto a dupla anterior. Afinal, toda vez que o Blackstar tenta fazer algo que é muito arriscado, ela tá lá pra segurar ele como se fosse uma âncora e ajudar ele e fazer com que ele não cometa tantos erros quanto aconteceria claramente se ele tivesse ficado sozinho e continuado sem uma arma como a Tsubaki. Depois temos o Death the Kid, como eu disse, o filho do Shinigami-sama. E, bom, o Kid, ele é o jovem perfeito, entre aspas. Tipo, ele foi criado com umas pessoas dizendo que ele é o jovem perfeito e que ele acabou se tornando muito perfeccionista justamente por causa disso, por essa, entre aspas, pressão de perfeccionismo que ele tinha que ter desde o começo. Então ele começou a ter uma mania de aplicar simetria em tudo. Tudo tem que ser simétrico pra ele. Então é muito engraçado o fato de que ele não é simétrico. Então você vai vendo isso e você vai rindo muito, porque ele sempre tá procurando a simetria perfeita e nem sempre tem. E às vezes é angustiante também, porque ele precisa de algo simétrico pra poder ficar de boa, e se não tiver, ele luta. E é muito engraçado porque às vezes ele não vê motivos pra lutar, ou vê, mas ele não pode porque é simétrico. Depois temos a Liz e a Patty Thompson, né, as irmãs Thompson, que são duas pistolas, por mais que as duas não são completamente parecidas, uma é menor que a outra, enfim, e isso é uma coisa que geralmente irrita o Kid e que geralmente gera muitas cenas engraçadas e cômicas. Mas fora isso, o Kid por si só é muito forte, e não é à toa que ele é filho, né, de um Shinigami, e que ele tem uma regeneração extremamente absurda, e que, pelo que foi mostrado, o pai dele falou que ele consegue ainda muito mais além. Não é à toa que no final do mangá a gente vê isso, com spoiler de novo, ele se tornando o novo Shinigami, o Shinigami Samata no caso. Enfim, esses são os 6 personagens do prólogo principal que aparecem logo no começo, nos 6 episódios, e que você vai acompanhando ao decorrer de todo o anime / mangá. Eles são personagens extremamente bons e bem construídos. Claro, tem outros personagens que eu vou dar uma resumida aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas temos o próprio Asura, que é basicamente o vilão, entre aspas, principal, né? Pelo menos no anime é o vilão principal, que ele basicamente é o primeiro Kishin que surgiu, porque ele devorou a própria arma e devorou inúmeras almas humanas. Depois dele temos logo a pessoa que quer viver ele, porque ele foi selado pelo Shinigami-sama, que é basicamente a Medusa, que é a bruxa que tá basicamente interligada com tudo ao decorrer do anime e um pouco do mangá também. Ela basicamente quer libertar ele pra libertar a loucura no mundo, e ela tem que ser impedida pelos outros artesãos, mas infelizmente não dá certo e ela consegue o plano dela. Porém, depois, obviamente, ela é morta e derrotada por um dos melhores personagens, que é o Frankenstein, ou só Stein, que é um artesão também. Ele é o artesão do pai da Maka, e ele é um cara completamente obcecado por dissecar as pessoas, mas ele é um personagem muito bom e muito cômico ao mesmo tempo, e que também vale muito a pena. Depois temos o pai da Maka, que ele só é muito babão, convenhamos. E, bom, fora isso, temos só os outros personagens que estão lá e que são sim importantes, mas que se a gente for falar aqui sobre todos, vai ficar aqui até amanhã. Por exemplo, Excalibur, que é muito engraçado, que você provavelmente vai rir se você estiver assistindo o anime ou lendo o mangá. Temos Crona, que é basicamente filho ou filha, né? É muito difícil retratar isso no anime e no mangá, mas é da Medusa. Então, vocês vão vendo depois qual a função, mas é um personagem muito importante, certo? Além disso, temos os outros, temos a Arachne, mas enfim, assistam um anime ou leiam um mangá, vocês não vão se arrepender e vale muito a pena. Mas bom, agora a minha opinião, né? Eu acabei de, entre aspas, falar, mas tem mais coisas pra falar.
A minha opinião é que, mano, esse anime é muito bom, por mais que o final não é nem um pouco bom e o mangá com certeza é muito superior. O anime tem sim seu valor e eu recomendaria que, se você quiser aproveitar as duas obras, mano, vê o anime depois lê o mangá, ou lê o mangá primeiro, depois vê o anime, tanto faz, você vai aproveitar e se divertir do mesmo jeito. Mas se você não quiser ficar perdendo tempo de ficar vendo as duas obras separadamente, faz o seguinte, vê o anime até mais ou menos o episódio 25 por aí, e depois disso você pega, dropa do anime, vai pro mangá e você começa a ver da onde parou, porque, sério, vale muito mais a pena, na minha opinião, pra você aproveitar a melhor experiência. Você vai ter um final muito melhor e muito mais completo do que foi o do anime, porque teve que ser corrido, porque ele ia acabar, porque não tava rendendo, ou se não me engano, não tava dando certo, então tiveram que acabar mais rápido. Mas o anime é muito bom ainda assim, e o mangá mais ainda. Bom, esse é um shonen muito bom, muito diferente dos outros e que com certeza vale muito a pena você dar uma chance. Enfim, basicamente é isso. Eu sei que eu nunca peço like, então deixa o like, se inscreve aí. E, bom, é isso. Desculpa também pelo atraso de vídeos. Era pra ter postado ontem, mas eu acabei postando hoje na sexta. Mas até então, é pra semana que vem já normalizar tudo isso aí, terça e quinta, certinho, tudo normal. Mas, como eu disse, às vezes pode atrasar um dia ou outro os vídeos. Enfim, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Bebe água, se inscreve aí, pô.